Bom, eu levantei minha mão aqui. Ah, eu não vi, Paula. Onde que tem essa levantada? Eu Não não foi vi. essa, não. Foi aqui no cantinho da tela, ó. É, mas Dá eu pra não ver? vejo essa mãozinha levantada, não. Aqui, onde tá minha mão? Não, pra mim não, Ah, não aparece, não. Estranho, né? Mas vai pois lá, é. fala você, tá com a palavra. Não, primeiramente eu queria agradecer as exposições, né? Eu acho que abre um campo de visão para a gente que trabalha na área, a minha em particular, né? Que não que também tenho trabalhado com uma dimensão de invisibilidade, mas é da invisibilidade institucional do trabalhador via plataforma, né? Mais do Uhum. que a invisibilidade social, porque na pandemia, de certo modo, nem que tenha sido por incomodar, eles apareceram, né? Mas para mim assim foi muito enriquecedora mesmo, né? Todas as mesas e eu, em particular, né, eu acho que essa questão da doméstica também me tocou e eu queria só colocar uma questão assim para reflexão, que eu acho que vale para as outras é um reflexo que chega nas outras profissões, né? É justamente nesse confronto, como é que a invisibilidade desses profissionais chegam a tal ponto que as famílias atuam, digamos, numa dimensão negacionista no sentido de não aceitar que, dentro de uma pandemia, essa é uma porta de entrada para a doença em sua casa. Mesmo aqueles que saem se cuidando, que ficam, né? Vai chamar o cara do iFood para não ir se expor, mas não tem o mesmo cuidado quando diante, né, do trabalho doméstico, né? Porque a gente sabe, eu particularmente vivo a situação da necessidade de uso. Mas, assim, eu fiz todo um esforço, né, de me colocar à disposição para ir buscar e levá-las, porque eu preciso de cuidadora 24 horas em casa devido à minha situação familiar, né? Mas é todo um esforço de oferecer a extensão, né, do cuidado que eu tenho comigo e com minha casa a elas, né? Então, como é que isso né, não chega, como é que as pessoas negam que você entendeu? Que ao trazer uma pessoa que andou de ônibus para sua casa, estão trazendo todas aquelas pessoas que estavam no ônibus para sua casa. Né? Não sei se vocês têm assim, uma reflexão sobre isso, de que psicose é essa que toma conta, né, da cabeça das pessoas. Queria também fazer uma intervenção para as minhas colegas de mesa. Pode? Tá autorizado? Segue, Cacá, vai. Não, é porque eu acho que né, essa coisa, a gente está participando da mesma pesquisa, mas a gente eu acho que nas reuniões que a gente tem, a gente fala muito mais de consegui fazer tal coisa, consegui, não sei o quê. E eu acho que pela primeira vez assim, a gente está tendo contato mais com o conteúdo, né, da pesquisa umas das outras. E eu acho, e me impactou muito as duas, né? Eu acho que é, a falta de humanidade e de empatia em relação às trabalhadoras, né, domésticas é muito surreal, né? Eu acho que me impacta muito essa coisa da pessoa ser demitida, ou então dela ter que seguir trabalhando, né? E de não ter não se importar com a exposição dessa trabalhadora, né? Não se importar com essa pessoa, a pessoa tá tendo que se expor para fazer um serviço que é importante para você, né? Que você muitas vezes é o que viabiliza seu trabalho, né? Muitas pessoas não conseguem dar conta do seu trabalho se não tiver, né? Não é o que viabiliza seu trabalho e não tem um mínimo de empatia com aquela pessoa, com aquela, né? E do quanto, né? E eu vejo também a questão das trabalhadoras, né? Com a reciclagem, esse também é um trabalho que é absolutamente colocado como descartado, né? Ele é descartado, assim, colocado como não, agora não é mais prioridade. A partir do momento, não existe mais meio ambiente, não existe mais meio ambiente, né? E aí, assim, acho que tenho algumas perguntas nesse sentido. Eu queria saber um pouquinho mais na pesquisa da Luiz, o que ela viu desse impacto da autoestima. Eu fiquei muito pensando um pouco, né, quando você traz essa observação, né, de que isso foi uma coisa que foi percebendo no impacto da autoestima
foi uma coisa que eu fiquei com vontade de saber mais, então eu estou aproveitando a oportunidade das intervenções para perguntar, ainda que eu tenha um teto, porque eu tenho atendimento às 6h30, né, gente? Então não vou poder ficar aqui tudo mais. E também, né, perguntar para a Luísa, assim, se tem alguns pontos aí que foram aparecendo no questionário, que ela está né, eu acho que já ouvi essa questão da saúde mental, né, a questão do burnout, né, mas se surgiram outros pontos, assim, que você ficou particularmente interessada em explorar mais no qualitativo, né? Achei muito legal as campanhas, né, dos sindicatos, acho que a federação tá de parabéns, né? E acho que é mais isso mesmo. Deixa eu baixar minha mãozinha. Obrigada. Gente, eu não vejo essas mãozinhas, tá? Então, vai Eu lá. acho que aparece para os hosts só, talvez, não? A da Não Paula sei. apareceu para mim, do lado oposto que ela mostrou, mas a sua não. Não, bom, eu não vi, mas enfim, alguém mais quer falar ou a gente já passa para os comentários? Eu queria fazer uma pergunta geral, assim. Vai lá. Essa própria categoria da invisibilidade, né? O que vocês consideram ser assim preponderante dentro da construção social para que essas categorias sejam colocadas nesse lugar de invisibilidade? Boa pergunta. O que fazemos agora? Começamos a explorar as questões. Quem começa? Alguém mais quer perguntar algo? Acho que começamos a explorar as questões, Posso né? começar? Manda ver, vai lá. A própria questão da invisibilidade, né? A Carol estava falando, a sua própria pergunta, Paula, a sua própria intervenção, falando, olha, eu estou cuidando quando trago para minha casa, aí eu fico pensando, né, nesse processo de negação, algumas vezes, né, conscientemente, né, então, não quero, não me conte seu problema, né, não quero saber, outras vezes tão tomado pelo cotidiano ali, pelo imediatismo, né, acho que é muito característica da nossa sociedade, né, um imediatismo, para que eu vou, e se ela não pegou, por que eu vou liberar, e se ela não se contaminou com a Covid, eu vou deixar de ter a minha assistência aqui para algo que eu não tenho certeza, né? Então foca muito no imediato ali, no individual, né? Então o quanto que não vê, né? O invisível não é visto porque ele não está presente ou porque a pessoa se nega a vê-lo, né? Então, de uma forma até conscientemente mesmo, não tenho nada a ver com isso, não vou resolver o problema da humanidade, e daí, né? Lembra daquela pesquisa do Fernando, que está lá na USP, Fernando, que ele fez a pesquisa na Costa Braga, né? Que ele se vestia de gari, e aí os próprios colegas dele não via, não percebia, passava por ele e não falava bom dia, boa tarde, enquanto ele estava com o uniforme de gari, né? Então, uma construção compartilhada ali socialmente, gente que era bacana, que tinha até um olhar crítico, né, para a realidade, mas que acaba incorporando isso, né, que acaba naturalizando e se tornando uma verdade ali na nossa sociedade e que muitas vezes protege, né, o indivíduo de lidar com essas questões conflitantes de vulnerabilidade, de sofrimento. Né? E isso, já respondo a questão da Carol, né? A implicação que isso tem para o sujeito, né? Desse olhar para si. Então, olha, o meu foco, o meu trabalho aqui tinha toda essa questão ambiental, mas agora o mundo inteiro está querendo que o ambiente se exploda, não está nem aí, né? Ou seja, eu não sou vista, eu não sou lembrada, eu não sou útil, no fim das contas. É quase isso, né? Porque se eu fosse, eu não estaria nessa condição. Agora, que disposta a trabalhar, mas sem o material, né? Então, um impacto ali de uma implicação direta na autoestima e que
que leva ali, possivelmente, a um processo de desgaste da saúde mental, né? Por toda essa questão social em volta ali. Quem mais? Posso pitacar aí nessa... Eu queria também, eu só queria dar sair lá, rapidinha, Cacá. porque como eu acho que eu vou ter que sair daqui a pouco, eu vou só dar uma pitacada também. Eu acho que é muito importante que a gente considere, no caso dos sepultadores, o lugar que a morte ocupa nas culturas ocidentais, né? E o lugar que a morte ocupa no Brasil, né? O lugar que a morte que é um lugar que é o espaço da vida que a gente não quer ver, que a gente não quer reconhecer que existe, e a gente não quer reconhecer que é parte da história de nós todos, que é parte da história de todas as pessoas que a gente ama, né? A gente nega a morte. Eu acho que nesse processo a gente também nega as pessoas que trabalham com a morte, né? A gente mais do que nega, né? Tem medo dessas pessoas, nojo dessas pessoas, tem um estigma, né, muito forte sobre o trabalho dos sepultadores, sobre o trabalho do serviço funerário, além de ser visto como um trabalho que é reduzido ao seu aspecto braçal, ou é reduzido e não é considerada a complexidade do trabalho, né? O trabalhador do serviço funerário tem um trabalho, né? Eu acho que nesse caso, né, são sepultadores e não só, mas é o trabalho braçal, mas é também, né, o trabalho de exumação, um trabalho complexo, né? Você tem, por exemplo, né, o atendimento às famílias, o acolhimento às famílias, lidar com pessoas em um estado de profundo sofrimento, né, em um estado de desestabilidade emocional, né, e lidar com isso todos os dias, sobreviver a isso, fazer o trabalho render, fluir e caminhar, é um trabalho que é complexo e que é reduzido, né? Ele é apagado, né? Eu acho que a gente tem também aí em São Paulo essa questão do serviço, de também ser serviço público e, portanto, alvo de desmonte de estigma, né? A gente sabe qual é a fala que se tem sobre o serviço público, né? O serviço público como servidor vagabundo, que não trabalha, que não faz. Então, eu acho que se somam essas coisas muito fortemente, né? O trabalhador do serviço funerário, eu acho que ele é apagado porque, né, por todos esses aspectos. Eu acho que essa invisibilidade tem muito a ver com isso. E isso é trazido pelos trabalhadores, inclusive tem mais de um trabalhador que fala: a gente precisa mudar a nossa relação com a morte. Enquanto a sociedade não mudar a relação com a morte, não muda a relação com o nosso trabalho. E realmente, assim, né, acho que é uma coisa que a gente precisa olhar como cultura, né? O que é a maneira como a gente lida com a morte, né? Constrói na nossa vida, constrói nosso luto. Eu acho que até, né, uma coisa que a Heloísa trouxe, inclusive, desse utilitarismo, né? A partir do momento que a pessoa morreu, ela não trabalha, não produz mais. Então, quem liga o que acontece, né? É só a família, só as pessoas que sabem quem aquela pessoa é, para além do seu valor produtivo, né? Então, não sei, acho que para mim são esses pontos, mais ou menos, que vem. Bom, agora acho que é minha vez. Eu acho que tem uma fala de uma das entrevistadas nossas na pesquisa com os sepultadores, né, que se ampliou depois para outras atividades, outras profissões, né, no sistema funerário de São Paulo, que é muito interessante, porque ela diz assim, quando a gente pergunta para ela sobre porque os sepultadores, eles, no sentido pleno da expressão visibilidade, não visibilidade ou invisibilidade, eles se tornaram bastante visíveis durante a pandemia, porque os cemitérios viraram, né, que é o local de trabalho deles e a atividade deles viraram foco de reportagem da imprensa o tempo todo. Então, como explicar a invisibilidade numa atividade que teve muita visibilidade no último período? É essa a contradição aí. E eu achei muito interessante, muito inteligente a fala dela. Ela disse assim, quando se fala do pessoal da saúde, o pessoal diz assim, nossa, os heróis. E quando se fala dos sepultadores, assim, nossa, como vocês são corajosos, né? Ou seja, muda completamente. Ou seja, uns são heróis, né? Então, há ali nessa construção uma construção social sobre uma hierarquia das profissões, né? Há uma construção social que hierarquiza as profissões e que atribui a determinados segmentos um papel de heroísmo, né?
E quando você olha para esses setores que estavam ali, esses trabalhadores e trabalhadoras estavam ali no cemitério, né, aí já não é ainda que eu não acho legal para nenhuma categoria ser taxada de heróica, né? Isso carrega um monte de questões, né? Porque o herói não é humano, né? Então ele pode trabalhar, fazer 1000 plantões, etc. Mas ainda que a gente problematize isso, né? Há ali uma ideia de heroísmo e, para o outro, uma ideia de coragem. Ele é corajoso por estar ali no meio daquela muvuca toda, enterrando, e enterrando ainda mais gente com Covid, né? No cemitério, que na cabeça das pessoas é o centro da contaminação. E esse, assim, já abrindo um parênteses, foi um aprendizado para nós, porque quando a gente foi para os sepultadores, a gente tinha em mente de que o foco da possibilidade de infecção estava nesse segmento dentro do cemitério, e não estava. Né? Isso não quer dizer que eles não se infectaram, isso não quer dizer que alguns deles adoeceram e voltaram ao trabalho com agora fugiu, com sequelas da Covid, enfim, esses relatos existem, mas o foco estava em outro lugar e tinha a ver como que se dava a dinâmica da organização do trabalho no sistema funerário. O foco, para nós, quando a gente prestou atenção, estava basicamente no setor administrativo, que era o lugar onde transitavam diferentes profissionais que vinham com os corpos dos hospitais, os familiares que muitas vezes iam para o cemitério, alguns, inclusive, com o Covid, porque tinham se infectado com o próprio familiar que estava ali morto. Enfim, era o outro lugar, os motoristas que carregavam esses corpos e levavam e passavam por determinados setores administrativos antes de chegar no cemitério. Então, havia uma dinâmica do trabalho ali diferente. Bom, mas voltando à coisa da invisibilidade, primeiro isso, essa ideia de que é uma construção social, né, que tem a ver com a hierarquia das profissões. E tem algo mais complexo aí nessas mudanças muito significativas no mundo do trabalho, mais recentes, é que há aí uma articulação de que a invisibilidade ela não está necessariamente ligada a aparecer ou não, porque é uma construção social, mas há também a invisibilidade proporcionada por um mundo do trabalho cada vez mais fragmentado, né, e que transfere, descentraliza cada vez mais algumas atividades, como Paula me parece que estuda os trabalhadores de plataforma, o trabalho feito em plataforma, né? Aí há um crescente processo de invisibilização do trabalho, particularmente para aqueles trabalhadores que estão muitas vezes executando atividades a partir de casa, do ambiente doméstico, para essas plataformas, como o exemplo do pessoal do microtrabalho. Então, a gente tem um mundo do trabalho bastante complexo, né, em que o debate sobre visibilidade e invisibilidade vai precisar ser bem manejado por nós para que a gente possa dar conta dessa reflexão sobre isso. Por último, para finalizar, essa coisa das trabalhadoras domésticas é muito interessante, porque a gente chegou a ver várias denúncias em revista, no Ministério Público, etc., que parte dessas trabalhadoras, até por conta do receio de algumas famílias, de que elas pudessem ser o vetor da infecção, ou seja, porque estavam em contato com outras comunidades, porque pegavam ônibus, etc., instituíram uma relação de trabalho na qual essas mulheres não podiam voltar para casa, né? Tinham que trabalhar 24 horas, né? Ou seja, está vinculado ao trabalho 24 horas. Eu fico pensando na frase que Luísa trouxe para nós sobre o burnout, né? Como que isso pode estar relacionado a uma situação desse tipo, ou seja, você está ali o tempo todo disponível, né? Na medida em que você não pode se deslocar de volta para sua casa, sobre o pretexto de que você vai trazer ou possibilitar a entrada do vírus na casa daquela família, e ali você está destituída do seu direito de conviver com a sua família e submetida a uma jornada de trabalho sem limites, né? Quem mais está aí na fila?
Eu vou Eu, só dizer que eu preciso sair, gente. Luiz, eu vou ver sua resposta para minha pergunta no YouTube, no então, Zap. depois. Tá bom. Tá bom. Tchau, Tchau, gente. tchau. Obrigada aí por tudo. Bom encontro, bom fim de contas para vocês. Tchau. Tchau, prazer. Então, sobre a questão da invisibilidade, para responder aí na sequência, acho que as domésticas também, durante a pandemia, tiveram muito mais visibilidade, talvez, que outras categorias, mas foi sempre ligado a uma tragédia, um drama, um evento, assim, muito, muito forte, né? E, enfim, a primeira morte confirmada, né, no Rio de Janeiro foi de uma doméstica, a Cleonice Gonçalves. Aí depois a gente descobriu que a primeira morte, de fato, no Brasil era também de uma doméstica, só que ela não foi tão midiática, e os retratos estão no site aí do dossiê, né, da pesquisa dessas duas trabalhadoras. Teve o caso horrível, né, da morte do menino Miguel, lá no Recife, enfim. Então, se deu mais visibilidade do que o normal, digamos, né, mas sempre em torno de momentos muito trágicos, né, casos de trabalho análogo à escravidão. Já cada vez se comentou sobre isso, né, na mídia, foi em circunstâncias muito, muito graves. E essa visibilidade também não levou a nenhuma melhoria concreta, né? Não teve nenhuma política concreta para amparar as domésticas, não teve nenhuma modificação da lei, nada foi feito. Então, se falou muito, se mostrou muito, mas nada foi feito. E talvez, assim, essa invisibilidade mais profunda, né? Bom, enfim, acho que é uma coisa que elas falam muito sempre, e quem estuda um pouco talvez já cansou, né, de ouvir isso, mas assim, doméstica não é tratada como igual e não é tratada de maneira decente em quase nenhum país do mundo, mas no Brasil tem essa coisa muito forte da escravidão, do passado colonial, de um jeito, assim, absurdo, que é isso que você estava falando, né, Paula, que elas não são nem consideradas, assim, em alguns casos não é nem considerado pessoa, né? Como é que você deixa um menino de 5 anos no elevador e fala, foi com a sorte, e aí deixa isso acontecer, porque é o filho da trabalhadora doméstica, nunca faria isso com o filho de uma colega, ou né, de uma moradora do prédio dela. E sim, foram tantos exemplos, assim, durante a pandemia, teve um caso de uma mulher, né, de classe média entrevistada, estou presa sozinha em casa, está muito difícil, e estava lá a doméstica passando atrás dela, fazendo a faxina, né? E ela se considerava sozinha em casa, então é um grau, assim, de desumanização, né, de não considerar essas mulheres como pessoa que é muito profundo, né, que é muito enraizado, que é muito chocante, que assim, não é só do Brasil, mas no Brasil é muito forte, muito mais forte que alguns outros países, né? E, enfim, até 88 elas não tinham direito de se organizar em sindicato, né? Até a PEC de 2013 praticamente não tinha nenhum direito trabalhista, não era considerado como trabalho, então é assim, uma história longa, né? De colonialismo e escravidão que faz com que ela seja, assim, visibilizada, explorada e maltratada. Agora, como é que uma pessoa chega a tirar a humanidade da outra? Nesse ponto, eu não sei, acho que as minhas colegas psicólogas talvez tenham mais luz, assim, eu não fiz, nunca trabalhei com empregadores, né, não consigo, não sei como abordar essa questão do outro lado, estou muito dentro do movimento, da luta dos sindicatos, acho que eu não conseguiria entrevistar alguém para perguntar, né, como é que você, como é que você faz para não ver, ou como é que se desconsidera nesse nível, mas eu não botei os dados aí no PowerPoint, mas teve, né, muito casos de quarentena forçada, né, que eu estava falando, de ficar em casa, o aumento da carga de trabalho, tem a ver com a quarentena forçada e tem a ver com o aumento de número de pessoas na casa, né, da família empregadora, que de repente é o marido, a esposa, os filhos, os avós, está todo mundo em casa e precisa cuidar de tudo, né? Então, a pessoa que talvez era contratada só para fazer faxina e cozinha tem que também cuidar das crianças, tem que cuidar da pessoa idosa, tem que fazer muito mais faxina, porque são 5 ou 6 pessoas, né, nessa família. Então, esses elementos contribuem, né, para, enfim, toda essa questão da saúde mental e a gente não perguntou nada especificamente sobre saúde mental, mas é uma coisa assim que seria legal de ver nas entrevistas, porque
assim, desde que eu trabalho com elas, nunca veio de maneira tão forte, né? E nunca foi preocupação dos sindicatos também. Então, acho que isso seria legal de ver. E enfim, a Cacau já foi, mas uma coisa que surgiu também da pesquisa é a questão do cuidado com os filhos delas. A maioria absoluta respondeu que quando ela sai para trabalhar, os filhos ficam sozinhos em casa. Também não deu tempo de botar aqui nessa apresentação, mas acho que foram só tipo 5% que falaram que tem acesso à creche, e aí tem várias outras, né, vários outros arranjos, mas a maioria absoluta diz que o filho tem que ficar sozinho em casa. Então, acho que isso também é uma, assim, para pensar para a pandemia e além, né, mas questão do direito ao cuidado, enfim, política para as mulheres, um monte de coisa. Ótimo, acho que a gente encaminha para a finalização, né? E a não ser que alguém mais queira falar alguma coisa. Não? Então eu passo a palavra então para o pessoal da organização para fazer os encaminhamentos do fim da mesa. Agradecendo já a todo mundo, né, ao suporte, né, da Beth e as minhas companheiras de mesa, a Elô, a Luísa e a Cacau, que já teve que sair, né, as três. É isso.